Fala, mais Champions! Iniciando mais um podcast da Únicos. Você sabe que o nosso negócio é potencializar o seu e nós estamos aqui novamente conversando, trazendo novidades, insights, inspiração para os negócios, para empreender, para conectar. Tudo isso vai fazer a diferença na sua vida, como já fez a diferença na nossa e de muitas pessoas que estão nos cercando e nos estão conhecendo e sabendo tudo que a Únicos pode fazer por você. Hoje, um dia especial, nós temos um convidado mais que especial, porque ele tem uma sinergia muito forte com todo o projeto que nós estamos entregando para vocês. Nosso convidado de hoje é o exemplo vivo de como visão, estratégia e coragem pode transformar uma trajetória. Ele entendeu muito cedo que o verdadeiro diferencial de qualquer empresa não está apenas no produto ou no serviço, mas sim na forma de como as vendas são estruturadas. Foi assim que construiu o Pitch Pro, um método capaz de aumentar o nível de consciência do cliente, reduzir objeções e fechar vendas complexas em minutos. Hoje, ele não apenas desenha estratégias comerciais, mas ensina empresários a escalarem seus resultados de forma previsível e eficiente. Bem-vindos ao Únicos. Mas antes de apresentar esse convidado especial, eu quero apresentar para vocês o nosso sócio fundador, Jefferson. Nada melhor que eu. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Ainda bem que é editado que deu uma perdida, né? Faz parte. Hoje, com essa imagem desse grande cara aqui hoje, para nos prestigiar e ensinar um pouco mais. A Únicos está aqui, foi fundada totalmente e criada pelo Enzo hoje. Foi estruturada pela empresa dele. Eu passo para o Paulo agora para falar um pouco mais sobre o nosso convidado. Então tá bom. Com vocês, Enzo Canei. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo momento, pela oportunidade, para a gente conversar um pouquinho e mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, não só na empresa, mas do que a gente pode construir para os nossos clientes. Pois então, pessoal, nós estamos aqui para conhecer o que é esse método que ele construiu, que nos apresentou e que nos trouxe resultados, assim como pessoas que estão aqui ao nosso redor. Então, primeiramente, eu gostaria de entender com qual idade você começou a trabalhar com empresários, buscou achar soluções, começou a receber resultados dos outros, e esses resultados também apareceram, consequentemente, dentro da sua empresa. Conta um pouquinho de como surgiu esse Enzo empreendedor, um menino de 29 anos, mas que... Corrigindo, não é 29. 22, foi quase. 22 anos, mas que impacta a vida de grandes empresários aqui da região, várias empresas, e é isso que eu quero trazer para vocês, porque nós podemos conectar vocês a pessoas tão fantásticas quanto o Enzo, e a história dele nos impactou, e eu sei que vai impactar você, então presta atenção, porque hoje o programa vai ser especial. Aprenda como sair de baixo médio a grande empreendedor com esse homem. Venha conhecer mais sobre esse método. Pessoal, obrigado pelas palavras. Depois dessa expectativa toda, agora vai ter que ser entregue, né? Mas vamos lá, basicamente com 16 anos, eu me formei no ensino médio com 15 anos. E aí com 16 eu busquei empreender. Com 15 para 16 eu pensei, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. E dentro daquele roadmap do que eu podia fazer, o que eu vi? Cara, eu posso fazer uma faculdade, com direito, concurso público, para daqui a 5, 6 anos ganhar os tão sonhados 30 mil por mês. Perfeito? Até que eu percebi, cara, eu não quero esperar 5, 6, 7, 8, 10 anos para ter resultado. Pô, eu não quero continuar morando com meus pais, eu não quero continuar dependente financeiramente. Como que eu crio essa estrutura? E aí, a partir disso, o que eu decidi fazer? Eu pensei, bom, eu sou um jovem, na época de 16 anos, o que um jovem pode fazer que vai ser levado a sério? Porque vamos lá, pô, Paulo, tu tem uma empresa de síndico profissional. Concorda que um síndico de 16 anos não tem credibilidade? Fica difícil. Complexo. Bem difícil. Vamos lá, boss, tu trabalha com steel frame, tem uma das maiores empresas daqui da região de steel frame. Tu concorda comigo que uma empresa de obra na mão de um cara de 16 anos
tende a não dar certo. Não, de maneira alguma. Não passa daria credibilidade. certo, Tá, passa mas credibilidade. então vamos lá. Que segmentos eu poderia usar a minha idade como um diferencial? Cheguei em 2 conclusões. Tecnologia ou marketing? Tecnologia, eu vi uma curva de aprendizado muito alta para aprender. Pensei em marketing. E comecei como? Na Avenida Brasil, em Balneário. Porta a porta. Já tem marketing. E comecei esse processo. Em 3 meses eu saí da casa dos meus pais. Em 6 meses eu já tava ganhando os tão sonhados 30 mil por mês. Em 1 ano e meio a nossa agência tinha 100 clientes. Isso com quantos anos? 17. 17 anos. Eu até abri a primeira, me emancipei com 16 pra abrir o meio, né? Com 17 eu já tinha a primeira limitada. E aí, o que aconteceu? Eu começou a crescer, e aí, com 18 ali em 2018, sou de 2003, 2021. 2021 pra 22, eu comecei a tracionar, comecei a ter resultado, e eu falei, cara, o que eu posso fazer de mais? Chegou num momento lá que a agência tava com 218 clientes, faturamento anual de quase 5 milhões, e aí qual que era o meu problema? Cara, eu não conseguia chegar nos 50 milhões. Eu não fazia ideia de como chegar. Eu falei, cara, como é que eu construo essa história? E a partir disso eu comecei a pensar, cara, será que eu tô fazendo o que eu nasci pra fazer? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante que a gente tem que ter. Paulo, quando tu pensa no que tu nasceu pra fazer, já aconteceu alguma vez de tu ir dormir e quando tu bota a cabeça no travesseiro, tu pensar assim, cara, o que eu fiz hoje foi o que eu nasci pra fazer? Isso já aconteceu contigo? Já aconteceu, já. Quando? Quando? Há pouco tempo. O que aconteceu nesse dia? Aconteceu exatamente da maneira que muito tempo atrás eu sonhei, imaginei e aconteceu. Chegar no meu, digamos assim, ápice. De você, além de ser reconhecido, ter um mérito, e a pessoa dizer assim, não, você é foda no que você faz. Ali eu atingi o que eu queria. Legal. Foi naquele ponto. Incrível. E contigo, Paulo? Eu tive um entendimento que eu tenho um chamado para ser um grande administrador. Então, consequentemente, ser responsável em cuidar de patrimônio, finanças, de várias pessoas, de várias empresas. Então, no decorrer dos anos, eu tive essas experiências, essas oportunidades, e hoje eu gerencio as minhas empresas. Hoje eu tenho um contato com pessoas que gerenciam também o seu patrimônio, as suas empresas. E no momento que eu descobri que eu era esse administrador com várias capacidades, ser um bom vendedor, ter uma boa oratória, ter um bom relacionamento, conseguir acessar locais e conseguir fazer com que grande parte das pessoas que ali me escutassem me dessem a oportunidade, né? Isso, por exemplo, uma assembleia de condomínio, você tem que convencer a maior parte de lá para que você consiga o resultado. Então, nesse skills, essas habilidades, juntamente com essa unção, essa chamado, essa capacidade em administrar, eu hoje também me sinto realizado, mas isso que é o interessante, tu vai entender. Quando você descobre
para que você foi chamado, para que você gosta, aí sim você consegue, pessoal, buscar projetos para descobrir o seu melhor potencial naquilo que você gosta. Aí vem o prazer em trabalhar e ter momentos como esse aqui. E como é que é, Paulo, esse tempo que você está aqui, vários anos aqui já na cidade, empreender numa das cidades com o metro quadrado mais caro do Brasil e sendo conhecida como a Dubai brasileira? Como é que é isso? Qual que é a sensação? Pessoal, eu acho essa parte de vir trabalhar aqui na nossa região, principalmente Balneário Camboriú, formidável. Eu acho que realmente é uma terra muito próspera. Já falei para meu irmão, para pessoas ao meu redor, tanto que alguns familiares meus também sabem que a região aqui é muito boa para empreender, buscar oportunidades. Eu ouso a dizer que se você não quer ir morar em São Paulo, cidade grande, e trabalhar e conquistar o seu espaço lá, um local muito bom para fazer isso é aqui. Porque tem muitas oportunidades aqui na nossa região, tecnologia, construção, ramo imobiliário, moda, indústria, e temos praias, belezas. Então é o combo. Claro. É o combo. Então, você que está aqui na nossa região tem que ter esse entendimento que aqui é uma terra onde grandes pessoas e grandes negócios estão. Então é muito bom estar aqui nessa região produzindo esses resultados e buscando esses projetos. Honestamente, eu nunca teria construído o que eu construí se eu morasse numa cidade no interior. Única e exclusivamente por não ter campo para trabalhar. Sim. Essencialmente. Então, é até bacana isso que vocês trouxeram, porque uma reflexão, por que eu perguntei pra vocês do dia que nasceu e descobriu o que nasceu pra fazer? Porque, pô, a gente vê a maioria das pessoas frustradas. Ou a maioria dos empresários batendo cabeça. Por que eles batem cabeça? Ou por que eles estão frustrados? Ou por que eles não captam clientes? Porque eles não entenderam o que eles nasceram pra fazer. O cara vai lá, começa a trabalhar, começa a ter um resultado, o cara, pô, fazer uma faculdade. Vou ser advogado. Vou ser engenheiro. Vou ser, independente do que for fazer, vou ser administrador. Puta, mas peraí. Se tu vai ser engenheiro, tu é um cara introspectivo ou tu é um cara extrovertido? Enzo, sou um cara introvertido. Cara, então tu não pode vender. Tu, a vida inteira, se tentar vender, vai bater cabeça. Pô, por que tu não contrata um vendedor ou acha um sócio comercial? E faz o que você é bom. Provavelmente esse cara, ele não vai querer conversar com as pessoas, ele quer ficar no canto dele o dia inteiro. Aí qual é o problema? Esse cara vai no evento de network, esse cara tem que vender e ou o mercado engole esse cara, ou esse cara não consegue ter o resultado que ele busca porque ele tá sempre puto, sempre triste, sempre frustrado. Então eu entendo que é muito nessa linha, muita gente chega pra mim, pô Enzo, por que tu não monta um processo comercial pra mim? Não, cara, deixa eu te entender primeiro, tu tá no teu lugar de potência? E por que eu comecei esse processo? Tem um termo muito legal, cunhado por alguns especialistas aqui no Brasil, pessoal de inteligência emocional, principalmente gestão empresarial. Eu gosto muito até do Ricardo Basaglia. Ele é o CEO da Michael Page no Brasil, da Latam Michael Page, sim, que é uma das maiores empresas de recrutamento e seleção do mundo. Sabe o que ele fala? Ele tem um livro chamado Local ou Lugar de Potência. O que é isso? É descobrir o que tu tem o teu diferencial nato. Puta, o que tu faz que te faz absolutamente diferente de todas as outras pessoas? Qual que é o hack da vida? Fazer só isso. Só isso. Terceirizar todo o resto possível, concebível, imaginável e fazer só isso. E é a grande reflexão que a gente tem que fazer enquanto únicos, enquanto o business únicos, você que tá ouvindo, tá pensando se a Únicos é pra ti ou não. Tu já entendeu isso? Tu já entendeu verdadeiramente se é o que tu quer? Se tu sabe o que tu é bom? Pô, tem duas pessoas aqui que entenderam, e por isso elas têm resultado. E se tu entendeu isso, cara, o Únicos é o que vai potencializar o teu processo. Mas tu tem que ter entendido. Porque se tu não entendeu, não vai funcionar. Por isso que uma bandeira que a gente bate muito forte, que muitas vezes ela é pouco abordada. Essa questão de fato entender o que você nasceu pra fazer. Pô, cara, eu brinco, né? Eu sou uma pessoa mais comunicativa. Imagina se eu precisasse fazer planilha o dia inteiro. Eu ia ser o cara mais frustrado do mundo. Não tenho dúvida.
Eu ia bater cabeça, eu juro, eu ia pegar minha cabeça e... Agora, a questão que a gente tem que trazer, tem que pensar é... Cara, será que hoje, na minha empresa, hoje no meu trabalho, pra quem tá ouvindo, na tua empresa, no teu trabalho, no que tu faz, seja trabalhando pra alguém, seja como empresário, tu tá no teu lugar de potência? Tu tá fazendo exatamente o que tu nasceu pra fazer? Porque se tu não tá, cara, descobre o que que é. Muitas pessoas param para pensar, muitos que estão, às vezes, dentro do escritório, travado, nada contra quem está dentro do escritório, travado, pensando no que poderia ser, no que poderia ter se tornado, e às vezes muitas pessoas dessas têm uma puta capacidade, Uma baita capacidade. puta capacidade para se tornar pessoas muito bem-sucedidas, mas só falta uma coisa, que seria, Enzo? Coragem. Coragem. Esse é muito que muitas pessoas têm esse problema. A coragem de empreender. Claro, empreender no Brasil não é fácil, né? Complexo, complexo. É bem complexo. A gente vai no Axologia. Muitos vão no Axologia. Eu acho que é assim. Eu acho que é desse jeito. Eu acho que esse imposto eu não preciso pagar. Eu acho que isso aqui eu posso desviar. Esse é o conceito. Poucas pessoas têm o privilégio de saber e conhecer e sentar com pessoas que possam ensinar como estruturar um negócio. Como estruturar uma empresa do princípio ao fim. Do físico exatamente no financeiro. E aí, ouvindo isso de um cara que já teve mais de 150 funcionários, falando não isso... é fácil. E o cara teve 150 funcionários e ele dá essa resposta. Então, ou seja, pô, se esse cara... Vou colocar muitas aspas aqui, mas tem dificuldade em saber se tá tomando a decisão correta ou não. Imagina o cara que tem 2. Bem por Imagina aí. quem é funcionário ainda está com sonho. Aí que nós chegamos na Únicos, aqui que nós chegamos no nosso convidado Exatamente. especial. Nós transformamos sonhos e projetos em realidade. Nós fazemos essa conexão. É isso que o pessoal tem que conseguir entender, quão importante a Únicos é e pode entregar. Exatamente para você sentar, se conectar com pessoas e descobrir tudo isso, porque nós temos o privilégio de estar estruturando alguns negócios e nós sabemos todo o passo a passo com quem conversar, com direito, com marca e patente, Exato. gestão comercial, E como que chegamos até isso? conexão. Conexões. Saber com quem conversar, saber com quem andar, saber com quem se conectar. O empresário, de fato, ele tem que ser movido através de conexões. Conexões. E network. Isso que faz a diferença. Você sair de um mero empreiteiro a um cara que seja referência naquilo que se faz. O que a gente é hoje. Somos referência no que fazemos. Essa é a diferença. Por que a Únicos? Por que ela saiu de um... A Únicos nada mais saiu de uma ideia, nós enchendo a cara. Enchendo a cara, pô, a gente poderia juntar o que a gente faz diariamente e tornar isso algo lucrativo. Facilitando o empresário, vou botar assim, um empresário de médio porte atingir grandes negociações. Aquela negociação que muitos médios empresários falam assim, pô, uma obra de 1 milhão. Cara, alguns acham que é impossível de chegar. Nós, como a Únicos hoje, podemos te direcionar isso, podemos botar na sua mão essas negociações, esses projetos, esses orçamentos, diretamente isso. É isso que a gente faz hoje. Assim como o Paulo vem de um segmento forte na parte de síndico, como síndico profissional, e com a vasta experiência dele nessa área, também teve essa ideia da Únicos, assim a gente consegue facilitar o acesso. Deixa eu dar uma de host agora. Dale. Me contem o que é a Únicos. Senhor Paulo Vaslavic. Pessoal, a Únicos vem com o intuito de conectar as pessoas, mas é muito mais do que isso. Nós temos um grupo de relacionamento, nós temos um ecossistema onde vai ter revistas, podcasts, eventos. Senhor Paulo Vaslavic, encontros. o que é a Únicos? A Únicos, Pra quem é a Únicos? O que ela move, o que ela faz na vida das pessoas? ela gera resultado. Como?
primeiramente, nós temos acesso a diversas pessoas e nós conseguimos escutar o cliente, escutar o empresário, escutar a empresa, achar a dor que ele precisa, assim como numa estruturação comercial que você sabe muito bem, você escuta o cliente e fala, olha, para você chegar nesse resultado você precisa fazer isso. E nós também conseguimos fazer isso, porque nós fazemos a parte operacional. Então, se você quer conquistar resultados, a gente pode conquistar e entregar todos os profissionais envolvidos numa reunião. A coisa mais importante que nós vamos resolver para você é tempo. A Únicos produz tempo. Por quê? Nós vamos conseguir com tempo muito reduzido as soluções que você precisa para o teu objetivo. Nós somos uma empresa que vai ser lembrada como achadora de soluções e resultados. Então, é uma vasta experiência. Queria te fazer uma pergunta também. Queria que você contasse um case, por exemplo, como a gente está falando de estruturação, de entrega, de resultados, de conexões. Nós participamos de um grupo de negócios em comum, aqui todos, e você falava de um pitch seu sobre imobiliária, que com uma ação você trouxe resultados. Então, se você pudesse contar esse caso, eu sei que esse mês tem um outro case de sucesso também, se você pudesse contar os cases, os pitches, para o pessoal entender o que você conseguiu entregar para essas pessoas, eu acho que vai ser muito legal. Legal, vou dar um exemplo, tá? Vocês viram como é que o Paulo descreveu o que é a Únicos, perfeito? Certo. Posso dar um exemplo de como eu faria um pitch da Únicos? Claro. Você, empresário, já sentiu dificuldade em saber como dar o próximo passo? Se tu sentiu essa dificuldade, tu não sentiu porque tu é burro, tu não sentiu porque tu é pouco esforçado, tu sentiu porque te falta conhecimento. Te falta acessar pessoas que já chegaram nesse momento. E essas pessoas estão onde? Geralmente em São Paulo. A Únicos vem com o objetivo de te dar esse acesso a essas pessoas que já conquistaram isso. Quanto vale pra ti, que é um empreiteiro com 3, 4, 5 funcionários, acessar o Jefferson, que já teve 150 funcionários registrados? O quanto isso gera de valor pra ti? O Jefferson, que já fez prédio de 8, 10, 12, 15 milhões de reais. Quanto vale isso pra ti? Percebe a diferença? Qual que é a grande diferença? E quando a gente fala de um case, é nada mais do que a capacidade objetiva de colocar o máximo de informação no menor espaço de tempo, mantendo 3 princípios, que são os 3 princípios para uma venda ser funcional: aumentar a autoridade, reduzir a objeção e aumentar o nível de consciência. O que é isso? Vamos pegar um exemplo da Únicos, perfeito? Não, vou dar um outro exemplo. Eu vou dar um exemplo dessa imobiliária. Vocês sabem como é que funciona o mercado imobiliário de Porto Belo hoje? Não. Não? Vamos lá, olha só. Imagina que eu sou um corretor A. Corretor A sem Pitch Pro. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Tudo bem, como é que tá? Jefferson, você quer comprar um apartamento na planta? Não. Jefferson, mas é muito bom, rentabiliza? Não. Jefferson, mas você tá numa região, cara, que faz muito sentido. Pra mim não faz sentido. Alguém já teve alguma abordagem assim? Sim, várias. Vamos lá, agora vamos mudar. Agora vamos pensar que eu vou te vender esse mesmo apartamento com 3 regras. Lembra? Aumentar a autoridade, reduzir a objeção e aumentar o nível de consciência. O que é autoridade? Autoridade nada mais é do que a minha capacidade de mostrar valor através de evidências, dados e fatos. Show? Que autoridade eu preciso gerar quando eu falo de Porto Belo? Eu preciso te falar que, por exemplo, Porto Belo comercializou mais em VGV nos últimos 3 anos do que Balneário Camboriú, sabia disso? Não. Ou seja, o mercado de Porto Belo movimentou mais que Balneário. Mais que Itapema, sabia disso? Informação baseada em evidência, perfeito? Certo. A valorização média em Balneário Camboriú, na região aqui, nos últimos 10 anos, varia uma média aí de planta, né? 20 a 30%. Sabe qual é a média de Porto Belo? 38 a 45% ano. Te trouxe alguns dados. Esses dados eu vi no final do ano passado, então eles podem estar um pouco desatualizados. Sim. Mas o ponto é, então mapeei o que é autoridade, perfeito? Certo. Vamos lá, 2. Objeção. Objeção são todos os preconceitos que tu tem quanto a isso. Quais preconceitos o cara tem quando... Vamos lá, então pensa, eu sou um estranho, tu não me conhece. Que preconceito esse cara vai ter comigo? É golpe, é mentiroso, não confio nele, não sei o que fazer.
Porto Belo. Mas Porto Belo não é referência. Todo mundo fala de Balneário de Itapema. Planta. Qual é a construtora? É sólida? Será que funciona? Percebe que são 1000 dúvidas na cabeça da pessoa? Como que eu construo uma narrativa em que eu quebro essa dúvida antes de você perguntá-la? Antes de tu pensar nela. Vou dar um exemplo, tá? Ô Jefferson, me diz uma coisa. Se eu falar pra ti que tu trabalha quanto tempo no teu segmento? Uns 15 anos. 15 anos. Então tu acha que empresas que estão há 15 anos são sólidas? Não. Por que não? Porque tem a variação do mercado. Mas vamos lá. O que é mais seguro? Eu contratar uma empresa que tem 2 anos ou uma que tem 15? 15 em toda a vida. Concorda que uma empresa que tem 15 anos é muito menos provável de ter problema do que uma que tá 2? Sim. E o que tu acha de uma empresa que tá há 40 anos? Faz sentido? Total É mais sentido. seguro ainda? Tô em toda a vida. E se eu te falar que tem uma construtora em Porto Belo que tá há 40 anos no mercado? E por que Porto Belo? Porque Porto Belo movimentou 50% a mais em imóveis, em VGV, em valorização, em imóveis do que Balneário. Hoje, Porto Belo é o melhor momento, faz sentido? Faz. Vamos lá, agora por que, onde em Porto Belo? Te trouxe a construção da segurança. Qual que é o terceiro tópico que falta? Tá, mas tá solto. Percebe que essa conversa não conversa? Sim. Porque falta um detalhe. Aumentar o nível de consciência. O que significa aumentar o nível de consciência? Quando tu pensa em nível de consciência, Paulo, o que te vem em mente? Informação sobre o que eu tô tratando. Perfeito. Informação sobre o que eu tô tratando. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou e que vocês dois já viram, mas eu vou sempre dar. Não tá aparecendo na cadeira? Quanto custa um microfone desse, na tua opinião? Uns R$1.500? Vocês têm familiaridade com equipamento eletrônico? Não, né? Não. Uns R$1.500? 2, 2,5, 3? Alguma coisa assim? Alguma Vamos coisa supor assim. que o preço justo é 3 mil, perfeito? Ok. Tá. Se eu colocar esse microfone à venda por 3 mil, é o preço justo. Se eu colocar ele à venda por 50 mil, tá caro ou tá barato? Tá caro? Você pagaria 50 mil nesse microfone? Não. Nesse aqui você pagaria? E se eu colocasse 10 por 10 reais, você compraria? Também ficaria desconfiado. Pois é. Levantou a objeção, não levantou? Levantou. Tá, e se, vamos supor que o preço justo é 3, tu tá precisando montar um estúdio de podcast, tá por 2.200 porque o cara tem que viajar. É um bom negócio? Faz sentido. Sim. Vamos lá, então. E se eu te falar que esse microfone, Paulo, foi o microfone que a Rainha Elizabeth usou pra nomear o Príncipe Charles, o próximo herdeiro do Império Britânico. E foi o último microfone que ela usou um dia antes dela virar óbito. E que esse microfone está sendo leiloado, vai ser leiloado daqui a um ano, na Europa, por 1 milhão de euros. 50 mil reais nesse microfone é caro ou barato? Barato. Por quê? Porque tem informação. Tem informação e escassez. Porque a gente aumentou o nível de consciência. Sim. Agora imagine se a gente conseguisse aumentar o nível de consciência, aumentar a autoridade, reduzir a objeção em 10 minutos de conversa sobre qualquer coisa. Basicamente esse é o conceito do Pitch Pro. Então agora eu vou trazer para o mercado imobiliário. Perfeito? Vamos lá. Jefferson, como então um corretor pode vender um imóvel e convencer o cara a comprar Porto Belo? Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Vou dar o exemplo 1, tá? Oi, quer comprar Porto Belo? Não. É na planta. Não. Mas é um baita negócio. Não. Mas tá valorizando muito. Não confio em você, não te conheço. Ô Jefferson, agora imagina o seguinte, imagina que eu chego no Paulo, o Paulo já me conhece, eu falo assim, Paulo, tu conhece alguém que tem potencial pra comprar um imóvel na planta em Porto Belo? Aí ele diz, cara, conheço o Jefferson. Tá bom, ligo pro Jefferson. Vai Jefferson, imagina que eu te ligo e tu não me conhece. Te liguei. Alô? Oi? Fala com o Jefferson? Ele? Ô Jefferson, sabe o Paulo Vaslavic? Claro. O careca? Sócio meu. O careca. Sim. É o careca, né? Sim, Sorridente, ele mesmo. fala alto, Aquela mesmo. gordinho. Aquela mesmo. Rapor. Paulo, Jefferson, seguinte. Cara, eu trabalho com investimentos imobiliários e a gente fez um trabalho com o Paulo que fez muito sentido pra ele. Eu queria marcar uma reunião de 10 a 15 minutos contigo. Cara, pra ti ficar melhor, segunda, 14h15 ou terça, 11h25 da manhã? Terça, às 11h25 da manhã. Fechado, então. Mas, espera aí, mas o que é? Cara, deixa eu te explicar pessoalmente, mas foi um trabalho que fez sentido pro Paulo. Cara, e o Paulo, de muito coração, lembrou de ti e pediu pra te apresentar. Pra ti ficar melhor no meu escritório ou no teu? Pode vir no meu. Qual é o teu endereço? Pegou o endereço, beleza, pronto. Cheguei no escritório. Bom dia, Jefferson, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ô, Jefferson, cara, obrigado por me receber. Jefferson, vamos lá, vou ser prático, tá? Jefferson, olha só.
Quando tu pensa em investir no mercado imobiliário, o que te vem em mente? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, alta valorização. Claro. Vamos pensar no Brasil? Sim. Vamos abstrair um pouco o balneário. É bom, mas rende 0,5% ao mês o aluguel. Hoje a Selic tá 1%, não é tão bom negócio. Muitas vezes tu não consegue liquidar rápido o apartamento, Sim. fica travado. Talvez tu conheça alguém que teve um apartamento que ficou travado. Várias Tá tentando pessoas. vender, aí tem que queimar muito abaixo do valor de mercado. Tá fazendo sentido? Todo. Ô Jefferson, e... Cara, muitas vezes os juros não acompanham a valorização do imóvel. E pra te comprar, tu tem que comprar à vista, ou financiado, ou num consórcio. E acaba que tu se descapitaliza muito ou paga muito juros pro banco. Sim. Ou depende da sorte do consórcio contemplar. Faz sentido? Faz. Agora, como que deveria funcionar o mercado imobiliário, na tua opinião? Vamos pensar? Primeira coisa. Deveria valorizar muito, correto? Certo? Segundo, deveria ter uma forma mais fácil de fazer um fluxo de pagamento. Um fluxo de pagamento mais funcional. Devia ser mais acessível a aquisição Desce dele. pra... Perfeito, que não precisasse de tanto dinheiro. Outra, que tu pudesse investir em áreas que estão se valorizando. Perfeito? Quando tu percebe a diferença do mercado imobiliário convencional no Brasil para esse mercado ideal, suposto mercado ideal, faz sentido uma diferença? Faz. Jefferson, e se eu te falar que esse mercado ideal existe? Sabe onde ele tá? Onde? Adivinha. Porto Belo, Santa Catarina. Ou seja... Mas o que é o mercado de Porto Belo? O mercado de Porto Belo é o mercado que isso. Argumento de autoridade. Percebe que numa breve história, eu aumentei a autoridade, reduzi a objeção, criei rapport, aumentei nível de consciência em 2 minutos. Pessoal, se você tá aí, corretores da nossa região, Balneário, Itajaí, Itapema, e gostaram desse assunto, por favor, entre no nosso Instagram, entre no nosso YouTube, faça parte dessa família de conexões. E posso falar um negócio pra vocês? Foi assim que eu fiz uma imobiliária, investi 3 mil reais em tráfego e vender 40 imóveis em um mês. Deu 20 milhões de VGV. Única e exclusivamente por estruturar isso. Repete quantos apartamentos em um mês? 40. Tudo por causa de uma estruturação comercial? Funcional. Mas o ponto é, mais até do que isso, é conseguir construir esse processo. Exatamente. Então, basicamente, esse é um exemplo. Aí tem vários, mas qual que é a ideia para vocês pegarem isso? 3 tópicos. Aumentar a autoridade, reduzir drasticamente a objeção e aumentar o nível de consciência. O teu processo comercial, ele vende assim hoje? Ou tu vende com base no que eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali? E se por acaso tu viu que faz sentido, talvez valha a pena pra te marcar um café com a gente. Qual é o processo estrutural que tu faz? Qual que é os passos Da consultoria? da consultoria? Vamos lá, passo 1. Assessment. Assessment é uma palavrinha em inglês linda que significa entender o cara. Vamos lá, cara, a gente parte do princípio do seguinte: negócios não têm diferenciais. O diferencial é a história do empresário, é o motivo pelo qual ele abriu aquela empresa. Então, assumindo que não existe diferencial, eu preciso te entender e entender o que na tua história fez você fazer aquilo. Vou dar um exemplo, tá? A gente fechou há pouco tempo com uma empresa que vende brinquedo infantil para construtoras. Para playgrounds e tal. Sim. Qual o diferencial de uma empresa dessas? A mãe é psicóloga. E ela tá com uma filha de 2 anos. E ela percebeu o quanto brinquedos estrategicamente desenhados aumentam a taxa de aprendizado da criança. Ela vende pra escola, vende pra construtora. Agora imagina ela, mãe de uma criança de 2 anos, conversando com a dona da escola, com o olho dela enchendo, brilhando. Porque ela tá no lugar de potência. Porque ela tá fazendo com propósito. E dizendo, cara, eu tô fazendo isso porque... Cara, eu quero que minha filha tenha um desenvolvimento que talvez eu não tenha tido. Primeiro ponto, entender a história, fazer esse assessment. Segundo ponto, a gente entende quem compra. Cliente, público ideal, tem uma expressão em inglês, ICP, Ideal Client Profile, significa cliente ideal. Quem é o perfil de cliente ideal? Comissão, política de comissionamento, área de atuação, parceiro comercial, a gente monta todo esse processo. Então, primeiro, eu, empresa. Segundo, o cliente, as áreas correlatas. E depois a gente monta o script, o pitch. Que é esse pitch, que aumenta a autoridade, reduz a objeção, aumenta o nível de consciência. A partir dessa construção inteira montada,
a gente operacionaliza, que é o quarto e quinto momento. Que é o momento em que a gente treina o teu time de vendas para ele seguir esse processo. E o quinto é o que eu mais gosto. A gente faz só ancoragem e roleplay comercial. Inclusive, ancoragem é uma coisa legal de se falar, cara. Vocês já ouviram essa expressão, ancoragem? Não, ainda não. Pode comentar, por favor. Cara, ancoragem é legal. Me dá um exemplo, vai. Escolhe um segmento pra gente fazer uma simulação de ancoragem. Steel frame. Steel frame, cara. Construção em aço leve. Vamos lá. Steel frame. Vamos pensar em ancoragem. Vamos lá, boss. Qual que é o principal diferencial do steel frame? Construção rápida, econômica e agilidade. É mais barato e mais rápido? É econômica e mais rápida. Um pouco mais barato? Não, Não entendi, então. ela não é mais barata. Ah, ela é mais... Não, é mais barata que o convencional. É econômica, mas não barata. Vou fazer uma pergunta burra, tá? Qual é a diferença de econômico e barato? Econômico é quando você trabalha com valor específico e segurado. Ah, entendi. É porque a obra tem aquela coisa de... gera mais custo e tal. Você começou com 1 milhão pra você parar em 3, é rapidinho. Entendi. E no É bola. E aí no steel frame não tem isso, perfeito? Não, exato. É Vamos lá, engenheirado. Agora vamos pensar. Como que eu ancoro com steel frame? Imagina então o seguinte, imagina que eu tô te vendendo uma obra de 1 milhão. E com o steel frame vai custar 1.200. E eu preciso provar pro cara que vale a pena ele pagar 200 mil a mais pra fazer comigo. Faz sentido? Sim. Eu vou chegar pra ele e falar assim: ô boss, Jefferson Boss, né? Ô Jefferson, tu sabe... E aí o cara chega pra mim e fala: Enzo, eu quero fechar contigo, cara, mas o teu orçamento tá 1.200, o outro tá 1 milhão. Jefferson, tu sabe qual é a taxa média no Brasil de obras que atrasam e aumentam pelo menos em 20% do preço? Não sei. Aí o cara vai puxar um dado. Vou inventar uma coisa aqui, tá? Segundo o Sebrae, 38% das obras custam pelo menos 50% a mais. Sim. 15% das obras custam o dobro. Me diz uma coisa. Tu tá disposto a arriscar uma chance de 4 para 10, 4 para 6, ou seja, quase 50% de chance de custar mais da metade? Então o teu 1 milhão sair para 1,5 milhão. Sendo que tu tem aqui no teu 1.200 seguro, mais rápido, em vez de demorar 1 ano, vai demorar 6 meses. E mais do que isso, eu boto em contrato que não vai ter nenhum aditivo de obra. Isso parece interessante pra ti? Totalmente interessante. Percebe como eu tô basicamente cobrando 200 mil a mais? Única e exclusivamente porque eu tô mostrando na prática como que eu tô ancorando, eu tô jogando nele a chance e esse range de preço pra perto. Muita gente ancora falando assim, de 20 mil por 8. Não, por isso aí o cara fala, é papo de vendedor. Agora, apareceu o papo de vendedor quando a gente fez essa comparação do Sebrae? Não, de maneira alguma. Tu trouxe a realidade do mercado de construção. Será que toda vez que você vende, você faz ancoragem? Ligou muito ao que você disse sobre aumentar o conhecimento. Ancoragem. Isso é uma outra coisa legal, que se você que tá me ouvindo aqui, você tem que fazer ancoragem. Cara, se tu não faz ancoragem, tu tá perdendo pelo menos um 30% de faturamento. Única e exclusivamente por mostrar ancoragem. Vamos lá, tu é pintor. Cara, você tá pintando uma parede. Isso é legal. Você é pintor, É tá só pintando... que eu não vi. Vamos lá, você é pintor. Eu nunca atendi um pintor, tá? Mas eu tô falando, eu tô imaginando aqui. Mas Tu é pintor vai chegar lá. um primeiro. Então. Aí vamos lá, o pintor tem uma diária lá e a diária é, sei lá, R$200 e é mais R$200 de tinta e ele pede lá umas 5 dias pra fazer uma sala. Tô chutando aqui. R$1.000 mais 200 de tinta. E esse é o preço barato do mercado. Aí tu é uma empreiteira e tu fala assim, vou cobrar 4 mil pra fazer. Sendo que o outro cara cobra 1.200. Aí tu é empreiteira, precisa provar que vale a pena pagar o triplo do preço quase pro cliente, certo? Tu vai chegar pro cara e falar assim, vem cá. Tu já sabe qual é a taxa de pintores que pegam, que recebem e não vêm? Segundo o Instituto XYZ, é de 25%. Mas, tu sabe qual que é a taxa de obras que atrasam? Aqui em Balneário, segundo não sei o que, 32%. E vai, começa. Mais a porcentagem de aventureiro. Mais a porcentagem do cara nunca ter feito isso. Exato. Mais tanto por cento. Tu vai criando essa conta e tu mostra pro cara. Aí tu tem duas opções, cara. Tu pode escolher o caminho certo, seguro, que não vai te dar trabalho, por 4. Que eu já vou comprar material, não vai se incomodar e tá aqui em contrato que não vai ter atraso, não vai ter aditivo nem nada. Ou tu pode arriscar Os aventureiros. torcer pro cara não quebrar um cano. E tem que refazer outro Não, pintor. peraí. Mas é que se ele quebrar um cano, Não, tu vai ter 10 mil de prejuízo. verdade. Tô dando exemplo do cano porque eu não entendo, mas assim... Não, pegou no pé, Por isso certinho. a Isso aí. importância do assessment, que é esse primeiro momento pra entender o segmento. Mas, pô,
Cara, tu não vale a pena, em vez de pagar tu pagar 2,5 pra ter um seguro, pra te ter certeza que não vai se incomodar? Claro, vai ter um cliente do R$1.000. Porque hoje o que diferencia um médios empreiteiro para médio porte para cima? Um simples fato, alguns empreiteiros grandes, eles já chegam em obra apresentando uma apólice de seguro. De 1 milhão. Outro exemplo. 1,5 milhão, 2 milhões. A nossa empresa trabalha assim, tanto na área da construção civil quanto na área do steel frame. A gente já chega para o cliente, qual é o diferencial? Por que tá caro? Não é que tá caro. Primeiro que eu tenho seguro, não vai ser mais caro. Exato, exatamente. Não é que tá caro, que a gente tem uma estrutura toda que pode e oferece toda a garantia para o cliente. Pelo fato da gente entregar a obra desde o projeto inicial, desde a aprovação na prefeitura, desde as licenças, tudo, é isso que nos diferencia. Entregando tudo para o cliente, alguns clientes que a gente atende, até os móveis. Qual que foi a obra mais cara que tu já fez? A obra mais cara que eu curioso. fiz, se for no ramo de casas... Não, qualquer coisa. Prédio, sei lá. O mais caro que a gente fez foi um prédio em Itapema de 24 milhões. Em mão de obra. Isso em mão de obra. Foram 2 torres. Quando que foi ali. isso? Isso foi em 2023. Metade do ano. Esse é o nível do cara que tá A aqui. gente concluiu naquela época ali. Se tu é empreiteiro e tu não tá pagando Isso, pra virar amigo de mão desse de cara, você é maluco. Se Mas- tivesse um cara desse na minha área aqui em Balneário, que é um cara em Balneário, eu vou pra São Paulo todo mês, cara. Eu vou pra São Paulo todo mês pra conhecer gente como o Jefferson aqui em Balneário. Foi por isso que a gente criou a Únicos. Muitos queriam ter esse acesso. Chegar nesses níveis de clientes. Conseguir atingir esses clientes. Conseguir atingir clientes direto, por exemplo, no Aras Rio do Ouro, no Caledônia, no Riviera Business. Atingir esse cliente, o cliente final. Foi por isso que a gente criou a Únicos. A gente tem esse acesso, tem esse know-how, tem esse conhecimento. E o fato também que a gente participa foi o maior grupo de network do mundo, que a gente já participa, em comum, o que facilitou grandes acessos. E me diz uma coisa. Qual é que foi o maior desafio que você já passou na tua vida? O maior desafio foi quando eu migrei para outro país. Esse foi um grande desafio. Conte-me mais. Conte-me mais. O fato de você sair daqui, da zona de conforto, e ir atrás de conhecimento, poucas pessoas têm essa coragem. Como assim conhecimento? Você conhecer, além do nosso mundo que a gente vive, o mundo que eu digo assim, sua cidade, seu município, A nossa realidade. sua região, você partir para outro país, aonde que você vai ter que... Eu fui trabalhar de servente, fui lá literalmente quebrar pedra em rua, fiquei morando 3 meses na rua, em busca do quê? Em busca de melhoria, conhecimento. De ex-morador de rua a empresário que De fecha sucesso. contrato de 24 De milhões. sucesso. Ô, louco. Não foi um negócio legal, não foi, mas foi um grande aprendizado. O que diferenciou o moleque do homem? Qual foi o principal aprendizado que você teve, na tua opinião? Principal aprendizado, ser humilde. Isso que quebra o nariz de muita gente. Tá? Você sair do seu conforto, o aconchego da família, para um lugar que você não domina o idioma, nada, e se subordinar ao que a outra pessoa fala para você. Porque você não tem conhecimento como funciona a cultura. E você acreditar naquilo que a pessoa fala. O que tu acha que foi o maior aprendizado que tu teve nessa história? Conhecimento. Única coisa que não se acaba. E o que tu acha, Jefferson, que foi o que fez tu sair de onde tu saiu, tu chegar nesse teu momento lá fora e tu ser o empresário que tu é hoje? O que tu acha que foi a principal mudança, o principal insight pra isso? Você não consegue. Essa palavra que muitos escutam. Você não é capaz disso. Você não tem coragem de atravessar, sair da sua zona de conforto. Você não tem capacidade para isso. Isso, para muita gente, é uma chave. É uma virada. Muitas pessoas conseguem virar isso quando escutam essas palavras. Você não é capaz de fazer isso.
Você não é capaz de se tornar um homem de sucesso. Você não é capaz de ter uma família de sucesso. Isso foi a virada de chave. Isso foi literalmente a mudança, o 360. O famoso eu duvido? O famoso eu duvido. Esse, o famoso eu duvido. Isso que mudou a minha trajetória. Por isso que hoje eu empreendo desde os 14 anos de idade. Já tive vários negócios, várias empresas. Encontrei várias maneiras de quebrar. É o quebras e quebras. Várias isso aí, faz parte do maneiras jogo. de ir buscando conhecimento. É assim que eu aprendi. No que eu achava. No que eu achava certo. É por isso que eu saí da minha zona de conforto, atravessei um continente para aprender, para buscar. Animal. Para buscar. Hoje, na área de conhecimento, é a única coisa que ninguém me leva. A única coisa que ninguém me tira. Se eu zerasse hoje do zero e não me tirasse o conhecimento, eu voltava no mesmo nível maior que eu sou hoje. É isso que eu digo para muita gente. Vão em busca. Procurem, saem da zona de conforto. Animal. Não é, Paulo? E o caminho que estreita isso é o conhecimento, mas também as conexões, né? Não, conexões é tudo. As conexões. Se Conexões você é conseguir toda essa realidade de buscar as mudanças, vão transformar. Eu não sei se vocês já viram, na internet tem aquelas figuras com mensagens e coloca uma pessoa dentro de um buraco com espinhos e ela ali, às vezes a zona de conforto não é tão confortável assim, porque a pessoa está rodeada de espinhos dentro de um buraco, tem uma escada para subir e sair do buraco, mas a pessoa não quer subir a escada. Talvez seja porque ela não tem uma coragem, que ela não tem alguém que mostre, traga conhecimento e fala assim, ó, eu quero te dar uma oportunidade. Só me escuta. Vamos junto fazer algo aqui? Às vezes não conseguimos. A gente observa muito isso dentro do meu campo de serviço, que é a área de condomínios. Eu vejo excelentes profissionais que estão lá dentro com potencial gigantesco. Tentamos, vamos falar, por que tu não empreende assim? Por que tu não vai por esse caminho? Não. Aí entra um pouco do medo, a pessoa também tem as responsabilidades e fica com medo de faltar de casa, né? Faltar o recurso para dentro da casa. Claro. Nós entendemos que tem pessoas que têm essas responsabilidades e não tem nada errado nisso. Mas tem pessoas que querem, que não se conformam de estar onde estão e às vezes a maioria das pessoas que o cercam não querem que ela saia desse círculo também. Então, pessoal, verifique se você não está nesse buraco de espinhos e está falando que está confortável. Vou te dizer que ali em cima vai ter uma praia, vai ter uma rede, mas vai ter também um local para trabalhar, né? A gente vai trabalhar aqui em cima, mas vai ser com um conforto, com uma qualidade de vida muito melhor e experiências, né? Eu também tive meus altos e baixos e eu já descobri a pior versão do Paulo nesses mais de 40 anos. Mas o que mais me movimenta hoje, para tudo que eu faço, é descobrir qual é a minha melhor versão neste momento. Profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. E isso me motiva a me conectar com pessoas que estão num ambiente melhor do que nós, se conectando com pessoas com maior conexões. E tá com o momento com essa oportunidade, tá aqui tendo essa conversa, né? A gente tem a liberdade, porque semanalmente nós nos encontramos, nos reunimos e nos motivamos a descobrir quais foram as novidades que a gente descobriu nessa semana. E daí a gente compartilha os nossos negócios, as nossas ideias, os nossos projetos, e isso vai criando um estímulo muito constante de nos transformar em pessoas únicas. Então, não se esqueçam, sejamos únicos, pessoal. Nós temos um período muito curto para nos conectar e sermos únicos. E isso é muito bom buscar isso. O que é ser único, Paulo? Ser único. Ser único é fazer parte
de um grupo de pessoas que fazem a diferença, que potencializam tudo e todos que estão ao seu redor. Esse é o nosso slogan. O nosso negócio é potencializar o seu. Mas acima de tudo isso, o que nós potencializamos é a pessoa atrás da marca. É a pessoa atrás da empresa. E fazemos essa troca. E isso nos transforma em pessoas únicas. E quando a gente consegue alcançar esses resultados, também serão únicos. Momento maravilhoso. Que agradecer pela oportunidade de estar aqui, do nosso convidado. Queria já deixar aberto aqui as despedidas. Eu sei que acabou rápido, pessoal, mas nos sigam nas redes sociais, sigam o nosso convidado, tá? Participem desse grupo e com certeza nós vamos ter grandes momentos e grandes conversas em breve. E mais momentos como esse. Vamos lá então, pessoal. Boa noite. Paulo, Jefferson, obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu fiz, que fez muito novo ainda, mas já conquistar um relativo resultado. E se eu pudesse deixar uma mensagem pra ti que tá vendo isso, chegou até aqui, de um cara de 22 anos que provavelmente é mais novo do que você, cara. Mas tem a experiência pra te ensinar como gerir e administrar uma empresa. Bom, eu tive 30 funcionários não são 150, mas teve uma jornada. E cara, o conhecimento que tu não tem tá na pessoa que tu não acessou. E a vida que você não tem tá no conhecimento que você não tem. Logo, a vida que você não tem, que você não conseguiu ter ainda e que você quer ter, tá na pessoa que você não acessou. Então o meu insight pra ti principal é: acesse pessoas melhores do que você. E a Únicos tem uma baita oportunidade pra isso. Então, cara, tu que trabalha no segmento da construção civil, no segmento correlato a isso, no segmento de condomínio, cara, acesse esses caras, entenda como aplicar pra Únicos, porque, cara, provavelmente vai ser um divisor de águas na tua vida. Obrigado pela oportunidade, pessoal, de compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido nos últimos anos. E me coloco à disposição sempre que possível pra gente continuar numa outra conversa. Muito legal. É uma aula aqui, né? Não, foi maravilhoso. Uma aula. Estamos muito felizes. Isso daqui, quem quiser aí, ó, tá aí um vídeo de como aprender, como estruturar uma empresa. Custa 30k essa conversa aqui. Pelo menos 30. Você que está procurando alguém para estruturar seu processo comercial, tá aí. Uma fera no que faz, hein? Grandes referências, grandes cases de sucesso. Você quiser um pitch, como fazer um pitch, tá aí o cara. Venham, busquem. Vamos deixar as referências na descrição abaixo do Instagram, né, Paulo? Me segue no Instagram, @Rubenszucanei. Compartilho dia a dia lá e mostro como objetivamente tu consegue gerar mais resultado comercial na tua empresa e no teu negócio. É isso aí. Pessoal, são todos daqui, pessoal, e que fazem resultados aqui. Então, nos sigam, tá? Porque nós vamos trazer muito mais pessoas fantásticas para compartilhar tudo que vem trazendo e entregando aqui na nossa região. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço.